Evangelho de São Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. Diz o seguinte: Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Palavra da salvação. Esse texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele mostra que Jesus, logo que começou a pregar, começou também a chamar pessoas para segui-lo. Isso significa dizer que o chamado vocacional, o chamado ao seguimento mais de perto ao Senhor, é inerente à própria pregação de Jesus, né? Está incluso na pregação de Jesus o chamado. Muitas pessoas acham que essa coisa de chamado vocacional específico, segmento, consagração de vida, é um exagero, é uma alienação, é um fanatismo. O Evangelho não demonstra isso. O Evangelho demonstra que ele é inerente à própria pregação de Jesus. Jesus, ao começar a pregar, também já começou a chamar discípulos. Tanto que a passagem que nós lemos, o episódio que nós vemos, é logo no começo do ministério de Jesus. Embora Mateus não seja não é um evangelho cronológico, mas os outros evangelistas demonstram que esses episódios em que Jesus chama os discípulos, chama pessoas para estar mais perto dele, já é no começo do seu ministério. Portanto, é inerente à pregação de Jesus. Não pensemos que vocação é uma coisa estranha ao cristianismo. Algumas pessoas que querem nos fazer crer isso, né? Que um segmento mais radical seria um fanatismo, um exagero ou algo da cabeça da pessoa. Não, é inerente à própria pregação. E nós encontramos pelo menos 3 características nesse chamado que Jesus faz aos discípulos. O primeiro é que ele entra concretamente na vida de pessoas que têm projetos seculares. Notem que Jesus, quando encontra esses dois pares de irmãos, na verdade, Pedro e André, depois Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, eles estão pescando, portanto, eles tinham profissão. Eles estavam, sobretudo os dois últimos, com o seu pai, então eles tinham família, eles tinham, portanto, projetos de vida, eles não estavam à deriva, sem ter o que fazer. Alguns acham que Jesus deveria chamar somente quem não tem o que fazer, ou então, às vezes, nós mesmos achamos que não somos chamados por Jesus porque já temos muito o que fazer no mundo, muitas coisas da vida secular para fazer, e que quem deve seguir Jesus seria as pessoas que não têm projeto de vida. Não, por maior que seja o projeto de sua vida, você pode ser chamado. Jesus, ao longo da história, Deus chamou até reis, príncipes, né? Profissionais diversos, pessoas que exerciam postos grandiosos na vida secular e foram chamados para seguir vocação, para deixar tudo, para abandonar tudo, né? Então, não pensemos que a vocação é para quem não tem o que fazer ou para quem está ocioso na vida. Não, a vocação faz parte, é inerente à pregação de Jesus e ele entra concretamente na vida dessas pessoas que têm projeto de vida secular, como entrou na vida de Pedro, André, Tiago e João, que tinham profissão, tinham família e tinham também projetos pessoais. Segunda característica é que parece que Jesus chama porque entende que o seu projeto é mais importante do que os sonhos pessoais. Então Jesus parece muito convencido disso, né? Ele
Ele não tenta nem persuadir os discípulos, ele é muito direto no chamado. Ele parece estar convencido de que o seu projeto, que é pescar homens, é mais importante do que os projetos pessoais daqueles que são chamados. Isso é uma coisa a respeito da qual você não vai conseguir convencer Jesus do contrário. Ele sabe que o projeto dele para a sua vida, se ele tem um chamado específico para você, ele é mais importante do que qualquer outro projeto que você possa ter no mundo secular. Não adianta a gente ficar fazendo argumentações para ele, né, dizendo que ainda tem esta ou esta coisa para fazer, essa ou aquela coisa para fazer, ainda que sejam coisas importantes, como por exemplo coisas inerentes a obrigações familiares, a trabalho, a estudo. Não, eu tenho que terminar minha faculdade, eu tenho grandes planos no aspecto afetivo, a minha família precisa de mim. Essas coisas a gente pode até colocar diante de Deus como preocupações, mas nós não vamos convencer a Deus de que essas coisas são mais importantes do que o seu projeto, que é nos conduzir para sermos pescadores de homens. Jesus está muito convencido disso e ele está correto também quanto a isso. A terceira característica deste chamado é que ele exige um comprometimento imediato, né? Talvez por causa desse aspecto, né? Ele está tão certo que aquilo é mais importante que não há o que esperar. O compromisso ele deve ser feito de maneira imediata. Muita gente passa muito tempo para dar respostas, às vezes sob pretexto de que não discerniu adequadamente as coisas, né? A gente às vezes tem contato com pessoas que estão numa caminhada vocacional há 4, 5, 6 anos. É muito tempo para você ficar tentando discernir. O discernimento, ele, claro, exige uma certa cautela, um tempo de maturação, dependendo da idade, do nível de experiência da pessoa. Mas quando chega o momento do chamado, do vem e segue, do vinde, né, que eu vos farei pescadores de homens, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, nesse momento a gente tem que dar o passo imediatamente. A gente não pode esperar muito, porque quanto mais a gente espera, mais existe a possibilidade de se criar empecilhos ainda maiores para a gente seguir a vocação. Às vezes Deus tira empecilhos do caminho para que facilite as coisas. Às vezes Deus permite até que outros empecilhos, né, se coloquem à nossa frente, também para provar justamente essa nossa decisão, né, de obedecer a Ele de maneira imediata, né? Então tem certas coisas que, se a gente pensar muito, se a gente cozinhar muito, a gente não decide, a gente não faz. E a vocação é uma delas. A vocação é algo que você tem que tomar a decisão. Quando eu tomei minha decisão vocacional, eu devia ter aí em torno de 19 anos, 19 para 20 anos, né? E tinha um projeto pessoal de vida traçado. Mas quando o Senhor chegou e me convenceu de que o projeto dele era mais importante do que o meu, então eu tratei logo de tomar a decisão, porque se tivesse ficado, né, protelando, provavelmente ainda hoje estaria protelando a minha vocação e não estaria feliz e realizado nela. Então, muitos tem uma ideia equivocada e a gente precisa se precaver. Você que está nesse processo de discernimento, você que está passando por um processo de discernimento vocacional, vivenciando, tem que emancipar-se de algumas proposições que são feitas pelas pessoas que não são evangélicas. Elas não estão de acordo com a Sagrada Escritura, nem com a prática de Jesus. Elas têm por motivação a cultura deste mundo,
a busca por coisas deste mundo, né? Aquilo que as pessoas dão mais importância, que é a riqueza, a carreira, o sucesso, essas coisas todas, né? Então, muita gente provavelmente usa essa frase, para servir a Deus não precisa disso tudo, né? Essa frase é muito comum da gente escutar. E ela parece até muito convincente, né? Alguns até dizem assim, Deus não quer isso, né? Eu acho tão interessante, né? A gente reza tanto para descobrir a vontade de Deus e tem gente que nem reza nem nada e quer dizer qual é a vontade de Deus. Deus não quer isso, não precisa disso tudo. É até curioso, né? Porque quando se refere às coisas de Deus, não precisa disso tudo. Quando se refere a fazer coisas do mundo, a frase não tem nadinha, né? Isso aqui não tem nada demais, não tem nada demais que se faça isso. Então são frases que você vai escutando no seu cotidiano que tem por raiz, né, essas motivações estranhas ao Evangelho. Elas são parte da mentalidade deste mundo. A gente, para poder discernir adequadamente uma vocação, a gente precisa entrar na lógica da pregação evangélica, da pregação de Jesus, do que ele quis para nós, do que ele traçou como rumo de vida para nós. Então, esses fatos, né, de que ele entra na vida de quem tem projetos pessoais, portanto, não pense que aquilo que você faz no mundo é mais importante do que uma vivência vocacional. Ele está convencido que esse projeto dele de pescar homens é mais importante, e ele exige esse comprometimento imediato. Veja que é isto que a palavra de Deus nos transmite, porque ao ser chamado, os dois irmãos, tanto Pedro e André, quanto Tiago e João, eles imediatamente abandonaram a barca e seu pai e o seguiram, diz no versículo 22. Ou seja, eles tomaram essa decisão no momento certo, né? Há aqueles que dizem, não precisa disso tudo. É preciso recordar que a igreja que nós temos hoje, a nossa igreja católica, não é uma instituição que nasceu do tempo livre dos apóstolos, sabe? Os apóstolos tinham muitas coisas para fazer no século e no mundo, e no tempo livre, quando eles podiam, eles davam ajudinha lá para poder formar a igreja. Não foi assim. A igreja nasceu e cresceu porque pessoas concretas como nós tiveram a coragem de trocar os planos pessoais, os próprios sonhos, por aquilo que nós poderíamos chamar de o sonho de Deus, que é a salvação de todos os homens. A igreja se constituiu da vida dessas pessoas. Aliás, a maior parte dos apóstolos foram inclusive martirizados, deram literalmente a vida pela constituição, pela construção da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma troca, toda vocação é uma troca. Não pensemos nós que a gente também consegue vivenciar uma vocação sem abandonar coisas, sem deixar coisas. E coisas sérias, né? Coisas comprometedoras. Aqui, quando diz que eles abandonaram a barca e seu pai, veja, aqui está, a barca é o instrumento de profissão deles, e o pai é digamos assim, o representante, significa a sua família. Chegou a deixar até mesmo a sua profissão e a sua família, não no sentido de abandonar, né, deixar, de não dar atenção, de cortar todo tipo de ligação, mas de priorizar aquilo que é o seu chamado vocacional. Então veja que eles deixam coisas importantes. E uma vocação é sempre uma troca dos nossos projetos pelos projetos de Deus, dos nossos sonhos pelos sonhos de Deus, dos nossos planos pessoais pelos planos que Deus tem para nós, né? Muito embora essa renúncia de si é curiosamente, misteriosamente, um encontro consigo mesmo, né? Até porque muitos sonhos, muitos planos que a gente pensa que tem, né? Acha que tem, planos seculares, de carreira, de planos afetivos, às vezes não são nossos propriamente dito, né? São sonhos construídos pela cultura, às vezes a família, os amigos,
a escola, a pressão social, né, forçou a gente a construir um projeto em acordo com as expectativas das pessoas, quando na verdade a nossa expectativa mais profunda pode ser outra e está alinhada com esse chamado vocacional. Jesus refere-se a essa troca um pouquinho mais na frente no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, no versículo 44, fazendo uma analogia. Ele diz que o reino dos céus, e a gente poderia dizer a vocação, é semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Fala de uma pessoa que encontrou um tesouro. E ao encontrar esse tesouro, ele é capaz de se desfazer de tudo que ele adquiriu até então para poder ter a possibilidade de adquirir aquele tesouro. Essa parábola, essa analogia que Jesus faz, demonstra que nós não podemos abraçar um chamado vocacional sem fazer a renúncia de tudo aquilo que no plano secular nós adquirimos até aqui. E aqui eu me refiro às pessoas que vão entrar, que adotam a comunidade de vida, né? Entram na comunidade de vida, mas também aqueles que têm vocação para a comunidade de aliança, mesmo permanecendo nas suas profissões, nas suas famílias, né? Junto aos seus familiares, mas por princípio renuncia também a essas coisas, porque está a serviço de Deus, pronto para fazer a vontade de Deus em qualquer circunstância, mesmo correndo riscos. O reino dos céus, diz Jesus ainda, é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. E encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Veja que a atitude desses personagens, que são personagens criados, claro, não são reais, mas personagens criados por Jesus no estilo de parábola que ele costuma dar à sua pregação, né? Jesus usa muita parábola. Esses personagens, eles renunciam a tudo que eles adquiriram até então e passam a viver em função daquele tesouro, daquela pérola que ele encontrou. Uma característica da pessoa vocacionada é a alegria de pertencer a Deus, a alegria de viver o seu chamado. Isso não significa uma vida sem desafios e não significa também que a gente não possa ter alguns receios, alguns medos, né? Mas sobretudo nos inícios da sua vida vocacional, é preciso que a pessoa experimente também essa sensação de encontrar verdadeiramente um tesouro, de ter encontrado um tesouro, porque encontrou o seu seguimento a Jesus e a sua vocação, né? Então, Jesus, inclusive por causa disso, ele alerta, né, que quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Ele diz que quem pegar no arado não deve olhar para trás. Alerta, inclusive, para os riscos: vocês serão perseguidos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Diz até que, em alguma parte da Bíblia, que vai haver certa divisão, ou seja, nem todo mundo vai concordar com as suas opções, mas a pessoa sabe no interior que está fazendo algo legítimo, porque Deus está acima de todas as coisas. É um mandamento fundamental, básico, primeiro da lei de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso implica também sobre todas as pessoas. Então, mesmo as pessoas que têm autoridade sobre nós e cujas relações são importantíssimas para nós, nossos amigos, nossos familiares, né, nossos colegas de trabalho, nossa profissão, mesmo essas realidades, essas pessoas, elas não estão acima de Deus. Quando entra em conflito duas vontades, o primado é da vontade de Deus. Por isso, por causa também dessas exigências, da vocação ser caracterizada com esta alegria de responder ao chamado de Deus, a nossa decisão tem que ser
tem que ser livre, porque a gente mesmo é quem assume esses riscos, né? Depois nós não podemos atribuir as consequências da nossa vocação, que haverão muitas, né? Eu tenho 28 anos de consagrado, já experimentei muitas consequências das minhas escolhas, da minha escolha vocacional, mas porque ela foi tomada na minha liberdade, porque eu encontrei um tesouro e deixei tudo que eu tinha construído até então para buscar esse tesouro, é que eu não atribuo a ninguém as consequências desta vocação para mim, mesmo aquelas que me fizeram sofrer. Elas foram frutos da minha escolha. E esse é o itinerário, inclusive, que Jesus faz. Porque Jesus disse no Evangelho, em certo momento, ele disse: eu dei a minha vida, ninguém toma a minha vida, sou eu que dou. Então ele assume para si a responsabilidade dos seus atos. Por isso ele não culpa ninguém na cruz. Quando ele está na cruz, está ali no ápice do sofrimento, ele poderia culpar os seus algozes, poderia culpar os seus discípulos, poderia ter tido queixa porque os discípulos o abandonaram, não é? Mas ele não faz isso, pelo contrário, pede ao Pai que perdoe a todos, porque ele está muito consciente disso, de que as consequências, mesmo aquelas que trazem sofrimento do seu chamado vocacional, é a consequência da escolha livre, da responsabilidade que ele mesmo tomou, né? Da escolha que ele mesmo fez. Eu já vi acontecer em algumas situações, né? A pessoa seguir um chamado vocacional e depois, por alguma razão, não dá certo, e aí culpa os outros, né? Culpa as estruturas, culpa por causa de determinados atos, né? Não que as pessoas estejam eximidas das responsabilidades, é claro que se alguém lhe faz um mal, ela tem responsabilidade sobre o mal que lhe faz. Porém, em última análise, a responsabilidade das nossas vivências é nossa. Por isso, a vocação é algo que tem que ser feito com uma decisão livre, jamais pressionada por ninguém e com um mínimo de clareza. Daí a importância de você prestar bem atenção nessas coisas que nós estamos refletindo, compartilhar com o seu acompanhador e colocar suas dúvidas e ser ajudado nesse discernimento e desse itinerário, especialmente em vista do seguimento a Jesus neste carisma que é a comunidade Remidos no Senhor.